exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja repousando sobre você e também sobre a sua família. Hoje nós vamos dar sequência aos vídeos que havíamos prometido anteriormente acerca de Efésios capítulo 1. Nós vamos fazer uma pequena série de vídeos com base na Epístola aos Efésios, no capítulo de número 1. O primeiro vídeo já foi lançado anteriormente e hoje nós vamos para o segundo vídeo, onde nós vamos ler Efésios capítulo 1, verso de número 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Com base nesse versículo, eu gostaria de falar sobre o Deus que salva, em Efésios capítulo 1, verso de número 3. E, na verdade, nós vamos na sequência dos nossos estudos, quando formos olhando Efésios capítulo 1, nós vamos, na verdade, sempre observando isso, que Deus, ele aparece aqui como sendo aquele que é o autor da nossa salvação. A salvação é atribuída em Efésios capítulo 1 ao Senhor Deus. Eu gostaria de olhar aqui um pouco para este versículo 3 e estudar junto com vocês um pouco daquilo que Paulo vê acerca de Deus. Como é que Paulo enxerga o Senhor Deus e o que é que ele fala acerca desse Deus da salvação. Alguns veem aqui este verso de número 3 como se fosse uma oração de gratidão do apóstolo Paulo. Outros veem aqui apenas Paulo levando um incentivo à igreja a glorificar a Deus. Enfim, seja como for, vamos olhar um pouco para a forma como o apóstolo Paulo fala, o que ele vê acerca desse Deus da salvação, como é que ele trata esse verso de número 3 com relação ao Deus que salva. Muito bem, primeira coisa que eu quero destacar aqui no verso 3 é louvor atribuído a Deus Pai. Acerca desse Deus que salva, está sendo atribuído louvor a Ele. O verso de número 3 começa com a seguinte frase: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai. Esta palavra bendito, ela nos sugere a ideia de alguém que é digno de louvor, sugere a ideia de falar bem de alguém. Esta, na verdade, esse é o conceito, na verdade, oriundo do termo grego, você falar bem de alguém. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo está falando bem de quem? De Deus.
Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus Pai que está sendo aqui louvado, é o Deus Pai que o apóstolo Paulo está dizendo que ele é digno de todo louvor e está sendo aqui bem falado. Outra coisa que eu quero destacar aqui é que no verso de número 3 ele diz: bendito o Deus, vindo do termo grego theos, que nós já vimos em outros estudos anteriores, que fala acerca de Deus como sendo o Criador, como sendo o sustentador e o dono de todas as coisas. Nesse sentido, esse Deus aqui está sendo bem falado. Paulo está dizendo: bendito seja Ele, louvado seja Ele, Ele é digno de todo o louvor. Mas uma coisa que eu quero destacar também aqui no verso 3 é que Paulo destaca Deus como sendo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa a ser notada aqui também é que o apóstolo Paulo utiliza a expressão Kyrios para traduzir, que é traduzido como Senhor. E essa expressão ele atribui aqui ao Senhor Jesus Cristo. Kyrios, na verdade, era uma expressão que era muito usada no passado pelos servos quando iam falar com os seus senhores. Era uma expressão que eles utilizavam para atribuir honra aos seus senhores e mostrar que eram submissos também a esses. Ao mesmo tempo, Kyrios trata de alguém, ou é direcionado a alguém que possui algum tipo de bem, de uma propriedade, e exerce plenos direitos sobre aquilo que lhe possui. Nesse caso, a expressão Kyrios está sendo aplicada a Cristo. E Cristo passa a ser aqui o Senhor, que é digno de ser reconhecido desta forma como sendo o Senhor da igreja. Ele, por sua morte e ressurreição, tem todo o direito sobre a igreja. Ele é o Senhor da igreja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 27, diz que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Cristo. E em Marcos, capítulo 16, no verso de número 19, ao registrar a ascensão de Cristo, Marcos afirma que ele assentou-se à destra de Deus. Ou seja, ele de fato, por meio de sua morte e ressurreição, é o Senhor da igreja. A igreja está submissa a ele. Ele é o nosso Senhor. Então, ao Deus Pai, ao que é considerado aqui no verso 3 como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele está sendo atribuído todo o louvor. Bendito seja Ele, que Ele seja bem falado, que Ele seja digno de louvor. A segunda coisa que eu quero destacar, também no verso de número 3, é o motivo do louvor a Deus Pai. No verso 3 diz que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O motivo do louvor a Deus é que Deus tem nos abençoado. E a origem destas bênçãos, descritas aqui no verso 3, é que elas são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não se trata de coisas terrenas, de bênçãos terrenas, não se trata de algo palpável, visível, mas sim de bênçãos espirituais. Temos que entender que a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus não deve se limitar apenas pelas bênçãos materiais. As coisas materiais elas podem ser retiradas de nós, podem ser roubadas. Lembrem-se de Jó. Satanás retirou tudo que Jó tinha. Ele ficou sem os seus bens. Era o homem mais rico. E do mais rico passou a ser o mais pobre. Então não podemos limitar a nossa alegria e gratidão às bênçãos materiais. Mas temos que entender que Deus é digno de ser louvado, principalmente pelas bênçãos espirituais que Ele nos concede. A salvação, o consolo, o conforto que vem do Espírito Santo. Não podemos esquecer destas bênçãos que são maravilhosas sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo concentrou seus esforços aqui em Efésios 1, verso 3, em levar os cristãos de Éfeso a encherem seus corações de gratidão e também de alegria a Deus pelas bênçãos espirituais. Bênçãos estas que são importantes em nossas vidas. Reconheça as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. As bênçãos espirituais, a salvação que procede das mãos desse Deus maravilhoso. Uma terceira coisa que eu quero destacar aqui no verso 3, acerca desse Deus que salva, é o caminho das bênçãos de Deus Pai. No finalzinho do verso 3, quando diz que Ele nos abençoou nas regiões celestiais, diz que isto foi em Cristo.
o caminho das bênçãos de Deus Pai. Chama-se Jesus Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso de número 4, diz que Deus nos deu sua graça através de Cristo. E também no verso de número 5 afirma que o Espírito Santo havia enriquecido a igreja de Corinto com dons através de Cristo. Ou seja, desta forma entendemos que todas as bênçãos que Deus derrama sobre a igreja, Ele as convergiu na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se apresentou como sendo o caminho de acesso ao Pai. E aqui em Efésios capítulo 1, verso 3, Jesus Cristo está sendo agora apresentado como o caminho das bênçãos que o Pai derrama sobre nós. Ele nos abençoa por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos para estas verdades, nós temos que entender aqui o esforço do apóstolo Paulo, que era de levar os cristãos de Éfeso a entenderem que Deus derrama sobre nós bênçãos espirituais. E nós temos que nos alegrar pelas bênçãos espirituais que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. O Deus que salva, em Efésios capítulo 1, verso de número 3. A esse Deus que salva é atribuído louvor. Louvor a Deus Pai. O motivo do louvor a Deus Pai: as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O caminho das bênçãos de Deus Pai: a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que esse Deus maravilhoso abençoe sua vida e continue derramando sobre você e sobre a sua família o conforto que somente Ele assim pode te conceder. E não esqueça de encher o seu coração de alegria e de gratidão pelas bênçãos espirituais que Ele já derramou sobre sua vida, bem como de sua família. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Deus.